Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui para gravar a pré-aula da lição da Escola Dominical número 13, que vai falar o poder de Deus na missão da igreja. É o fechamento do trimestre, né? Então, como nós temos de costume sempre alertado a todos os professores e a todas as pessoas que assistem às aulas, para que nós darmos ênfase, né, à leitura bíblica em classe, para nós louvarmos o hino da harpa. Então, nós temos sempre pedido isso, né? Então nós estamos aqui nessa noite para gravar essa lição, fazer um comentário aí sobre o poder de Deus na missão da igreja, né? E vamos fechar o trimestre. Estamos aqui hoje junto com o Cavalcante para falar um pouco dessa lição número 13 e fazer o fechamento do trimestre, né? E assim completarmos mais um primeiro trimestre de 2024, né? Cavalcante, suas considerações para nós começarmos. Bom, Pai do Senhor, para os irmãos, mais uma vez, né, chegamos aí na última lição do trimestre, né? Uma lição muito boa para quem quer aprender sobre a doutrina da igreja, né? Eu vou deixar fácil aqui o nome, eu falo eclesiologia, mas aí parece é um palavrão, né? Um nome bem grande, mas é o ensino sobre a igreja. Então, a gente abordou vários assuntos relacionados à igreja, e estamos chegando aí no fim do trimestre com, acho que coroando com esse tema, né? O poder de Deus na missão da igreja, que é o propósito da igreja, né? Para que a igreja existe? Qual é a finalidade dela? Então a gente termina aí com uma temática muito boa para a gente finalizar o primeiro trimestre de 2024. Cavalcante, para nós começarmos, eu gostaria de você desse aí um toque sobre os livros que você colocou aí no nosso slide, para que as pessoas possam fazer uma pesquisa mais aprofundada, aqueles que gostam da pesquisa, né? Você tem essa fonte aí para nós, nos fale aí sobre essas fontes. Então, eu tenho mais livros, mas esses livros é interessante porque a gente vai falar muito sobre a doutrina do Espírito Santo, é segundo o Evangelho de Lucas, e a gente também vai trabalhar com Atos. O primeiro livro, ele é do Robert Menzies, ele trabalha muito nessa questão do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja, e é muito bonito que o livro dele fala assim, essa história é a nossa história. Então é como os pentecostais, eles enxergam o livro de Atos. Então os pentecostais, eles enxergam Atos e eles se identificam com a história do Atos dos Apóstolos. E aí ele trabalha para mostrar que o livro de Atos e os escritos de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, mas Atos, ele não é um livro só histórico, mas ele é um livro também normativo. Ele é um livro que ensina como que a igreja pode fazer, pode evangelizar, proclamar Jesus no poder do Espírito Santo. O livro O Espírito Santo nos Evangelhos e em Atos, do Greg Keane, também é um livro interessante para aprofundar o estudo que nós vamos fazer nessa lição do número 13, que vai tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então é um livro muito interessante, e ele trabalha também, é muito interessante que ele fala do Espírito Santo dentro da cultura judaica, né, essa questão da ação do Espírito Santo, e ele vai fazer um link com isso com a igreja, né, do Novo Testamento. A teologia bíblica de missões, que a gente vai tratar num terceiro tópico, ele vai te dar toda a base bíblica e teológica sobre missões. É um livro muito bom. Esse é um livro que eu li no meu mestrado na ETAD. Então ele vai te dando todo o fundamento bíblico. Ele vai mostrar Jesus e missões, o Espírito Santo e missões, Deus e missões. E ele vai trabalhar toda a temática, né? Então é um livro muito bom, foi um livro que a gente estudou, foi base da lição anterior, do último trimestre de 2023. Então ele foi o livro base dessa revista anterior. Então os irmãos estão bem aí familiarizados, né? Vai ter um conteúdo muito bom para poder trabalhar essa última lição. Então são 3 livros aí que eu indico, pode adquirir ele sem medo. Então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe, ele vai estar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 4. Nós não colocamos aí no nosso slide, mas está na revista. Também o nosso texto áureo, irmãos, ele está em Atos 1:8. E a verdade prática, ela vai dizer, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja
Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, nessa última lição, nós vamos falar da ação do Espírito Santo dentro da igreja. E como que a igreja vamos dizer assim, ela necessita, né, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja ela não conseguiria fazer o trabalho a qual Jesus nos incumbiu, né? O trabalho de evangelizador, o trabalho de missões, o trabalho da igreja apresentar, né, o evangelho para o mundo. Então nós sabemos que é como um revestimento que a igreja recebeu do Espírito Santo, e nós vamos tratar nesses 3 tópicos sobre isso. Então a introdução nessa lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter isso na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade dos seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível. A sua maior necessidade, sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Os objetivos da lição é, primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. Terceiro, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária, né? Então nós vamos para o primeiro tópico. A doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Nós começamos aqui, irmãos, com um ensino revelado nas Escrituras de Lucas, tratando o Evangelho quanto o livro de Lucas. Ambos exemplos pelo evangelista Lucas revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, da primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Nesse segundo, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo, o ministério de Jesus na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento ao poder do Espírito Santo, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Nós vamos ver aqui no começo, aqui nesse primeiro tópico, né, falando aqui um pouco sobre, no livro de Atos de Lucas, sobre como Jesus, como o Espírito Santo foi fundamental ali, né, foi mostrado na vida de Jesus. A princípio ali do batismo com o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, quando houve ali, né, a imersão de Jesus nas águas, quando Jesus voltou, sobre ele veio o Espírito Santo, uma forma corpórea de uma pomba, e ali foi o primeiro, vamos dizer assim, foi a primeira manifestação visual que as pessoas tiveram em uma ação do Espírito Santo, e uma voz do céu que disse que era o meu filho amado a quem comprazo. Então ali vê Deus também testificando de Jesus. Então Lucas já vai fazer esse relato para mostrar a ação, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, que tudo que Jesus fez foi com a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Então, Cavalcante, eu queria que você fizesse algumas considerações sobre também esse fato do Espírito Santo na vida de Jesus. Só que ele cita, né, Lucas 24, 49, assim: agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. A revista, essa aqui é a NVT, a revista e atualizada, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneceis, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o primeiro ponto, que para o ensino acerca do Espírito Santo, ela mostra como que Lucas dá ênfase que para que os discípulos recebessem a promessa, eles precisariam ser revestidos de poder. Então aqui deixa muito claro, e isso é os relatos de Lucas, os escritos de Lucas mostram muito essa necessidade do revestimento do poder para que a igreja ela possa cumprir a missão. Então isso é um ensino básico, não tem como fugir. A igreja só consegue exercer o seu ministério com o revestimento do poder, porque da mesma forma que o Espírito Santo ele esteve no ministério de Jesus e o que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo, a igreja ela precisa estar revestida de poder. Então Lucas deixa isso bem claro após a ressurreição de Cristo, ele relatando o que iria acontecer ali no Pentecostes. Então a gente percebe que o Espírito Santo ele teve todo o momento no ministério de Jesus uma ação muito
viva e muito presente, e, vamos dizer, que mostrava muito através de tudo aquilo que Jesus fazia. A gente percebe que do batismo, depois quando ele, lá em Lucas, que ele falou que o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar, para, né, fazer a obra. Também nós vemos na hora que ele, quando Jesus estava curando, né, curando as pessoas, que ele falou que todos vinham a ele para ser curado, também era ação do Espírito Santo. Então, Jesus ficou quase que, foi mostrando quase como um protótipo do que seria a igreja. Jesus, o Espírito Santo na vida de Jesus, e o Espírito Santo seria também com a igreja, né? Então a gente percebe que Jesus, todas as ações de Jesus, tudo que Jesus fez, foi mediante o Espírito Santo. Mesmo ele sendo Deus, Jesus, mas ele estava ali como homem, só que revestido do Espírito Santo, e fazendo uma obra, e dando como se fosse um exemplo, né? Fosse o protótipo. A igreja vai ser assim. Os homens vão ser cheios do Espírito Santo e vão fazer as mesmas obras, ou até maiores, como ele mesmo relatou, né? Então o Lucas começa muito dando essa visão de Jesus, fazendo um trabalho, a missão dele, revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? Que é o que nós vamos frisar bastante sobre isso, que a igreja ela precisa estar cheia. E a igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter algumas evidências que lá na frente nós vamos ver, para demonstrar isso, como que a igreja está cheia ou não, né? Devido ao seu trabalho, a sua ação evangelizadora, né? E meios de também fazer a obra de Deus mediante a sinais e a muitas coisas que a gente percebe que só acontece se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, né? Então a gente já começa por aí, que é a questão do enchimento do Espírito Santo com experiências necessárias, né? Como tinha que ser necessário esse enchimento, né? E a gente percebe que a igreja precisa muito disso. Sem isso, a igreja não é nem vista, vamos dizer assim. A igreja fica meio que nas entrelinhas, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é vamos dizer assim, aquele que vai mostrar, que vai fazer a igreja ser impulsionada a fazer a obra de Deus, né? Então essa questão do enchimento é muito interessante. A gente percebe que Jesus, ele mostrou muito isso. Todas as vezes ele falava do Espírito Santo, sobre o enchimento, sobre que a igreja seria cheia do Espírito Santo, né? E esse enchimento do Espírito Santo veio com uma experiência que fazia o quê? Para concentrar, para o poder chegar até as pessoas e serem, vamos dizer, ser usadas para fazer uma obra a qual ia ser mostrado o Evangelho do Senhor Jesus. Ia ser mostrado o poder de Deus, demonstrado ao povo. Que aí o povo estava, nesse período principalmente, quando Jesus estava, não estava tendo sinais. 400 anos sem sinais. É tanto que teve um momento que a pessoa está fazendo sinal aí, é pelo Beelzebul, é pelo demônio. Ele falou, não, se o Espírito do Senhor está sobre mim, não tem como fazer sinais. É pelo demônio. Então isso aí já veio impactando as pessoas, porque as pessoas não estavam vendo mais sinais. Não havia mais sinais em Israel, né? Quando Jesus chegou, que começou os sinais assim que o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus, né? Quando ele foi batizado. Então, essa é a importância de a gente entender o enchimento do Espírito Santo na vida do crente, das pessoas, da igreja, para que possa caminhar, né? E a própria Lucas 3, 21 e 22 mostra que Jesus, ao ser batizado, né, o Espírito veio sobre ele como forma de pomba. Em Lucas 4, 18 e 19, né, Jesus cita Isaías e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele diz para quê, né? É um texto tão bem interessante, vale a pena ler. Se a gente também vê que lá em Lucas 5,17 também, Jesus foi dependente do Espírito Santo, mostra a dependência que Jesus tinha do Espírito Santo, né? E aconteceu que naqueles dias estava ensinando, e ali estava assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para curar. Então, assim, mostra que Jesus dependia da virtude, do poder do Espírito Santo para realizar as obras. E aqui já é uma passagem, Lucas 5,17, que demonstra muito isso, né? E também a questão dos demônios, lá Mateus 12, 28, né? Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então a gente vê a necessidade do enchimento do Espírito Santo, né? Essa experiência necessária a gente já vê no próprio ministério de Jesus, com essas citações que mostram o Espírito do Senhor sobre Jesus e ele efetuando esses sinais e maravilhas. E isso a gente vai ver que lá na frente Jesus vai começar a mostrar para os apóstolos que ele vai passar
para a igreja esse poder. Quando ele diz, eu vou para o Pai, mas não vou os deixar órfãos, vou enviar o outro, o Consolador, que ficará convosco. Para quê? Para que possa fazer a obra com vocês, vai testificar. Ele vai dizer a vocês tudo que vocês têm que fazer. Então Jesus já estava meio que dizendo assim, eu vou sair, vou quase que, né, na linguagem de hoje, tirar o time de campo, mas não vou deixar vocês sozinhos. Porque Jesus sabia que a igreja, sem o Espírito Santo, ela estava vulnerável. Ela não tinha nenhum poder e nenhuma ação para conseguir êxito diante de tudo que vinha contra a igreja. Porque Jesus já sabia de toda a perseguição, sabia de tudo que ia acontecer, né? Então Jesus disse, se vocês não tiverem revestidos, cheios, com certeza não vão conseguir chegar longe. Então eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, para com vocês fazer essa obra. Então a gente percebe que Jesus foi caminhando e mostrando para os discípulos, vocês vão também ser cheios. Vocês também vão ser cheios. Enquanto o noivo está com vocês, não precisa ser jejuar. Mas quando o noivo for tirado, aí vocês vão ter que se esforçar um pouquinho, jejuar, vão ter que buscar, mas o Espírito Santo vai estar com vocês. E é interessante, Jesus sempre alertou os discípulos sobre isso, né? A gente percebe que sempre houve um alerta, né? E aí nós vamos chegar no ponto do 3, que a gente vai perceber, né, nesse segundo tópico aí, na parte 3, sobre a capacitação à igreja, né? Que é um pouco isso que Jesus falou. Então, dentro disso, a gente vai perceber que já estamos chegando lá em Atos. Né? Capacitação da igreja foi quando Jesus foi assunto ao céu, falou, ficar em Jerusalém, até que do alto será revestido de poder. Né? Então a gente percebe que Jesus já foi caminhando tudo até Atos, para que ali a igreja se preparasse, esperasse o tempo certo para receber esse revestimento, para dali partir para a obra que Jesus tinha direcionado eles a fazer. Então, e aqui é interessante daqueles livros que eu indiquei, por exemplo, Lucas, Atos, o do Pentecostes, porque o que acontece, né? Só um parênteses aqui, muitos que não crê, e depois a gente vai falar da doutrina pentecostal, nessa visão do pentecostalismo, de que o livro de Atos é um livro histórico, então vai argumentar que por isso você não tem base bíblica ou doutrinária para poder dizer que o enchimento do Espírito Santo, e a gente vai já falar sobre a evidência física, no caso é o batismo do Espírito Santo, de que o livro de Atos, ele não, esse tipo de fenômeno, ele não serviria como algo normativo, no sentido de doutrinário. E justamente os eruditos que estudam os escritos de Lucas, tanto o Evangelho como Atos, vai argumentar que não, que Lucas, a primeira citação que a gente mostra lá, que esse ensino revelado por Lucas, no capítulo 24, 49, já mostra uma intenção de Lucas ao escrever essa necessidade do revestimento do Espírito Santo, e a gente vai ver todas as referências que Lucas dá, por exemplo, quando mostra esse fenômeno acontecendo na própria vida de Cristo, né, o Espírito Santo enchendo a pessoa de Cristo para poder realizar os milagres. E aqui o escritor volta, né, dá uma ênfase aqui no livro de Atos, mostrando a necessidade da igreja, ela também ser cheia do Espírito Santo. Aí ele vai citar alguns relatos, que são relatos que eu entendo que é um ensino doutrinário para que possa experimentar o enchimento do Espírito Santo. Então ele vai Atos 2:4, que é o Pentecostes, depois ele vai capítulo 10, do 44 ao 46, que é o Cornélio, e ele vai pegar Atos 19, 1-6, que é o evento daqueles discípulos que eles só tinham o batismo de João, mas não tinham o batismo com o Espírito Santo, e eles têm encontro com o apóstolo Paulo. Em todos esses eventos, a gente vai ver que eles foram cheios do Espírito Santo, ou receberam o Espírito Santo, e eles têm o sinal, né? A evidência física nesses eventos é o falar em língua. Então, como experiência concreta. Então, todos os eventos que acontecem em ato, que há uma manifestação do Espírito Santo, que entende que é um enchimento, aí entra numa questão se é a segunda bênção, se não é, aí que é uma outra questão, mas é fato. Quando a igreja, nos relatos de Atos, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem um fenômeno físico acontecendo,
consegue se enxergar isso. Então a experiência concreta ela é relatada nas referências Atos 2:4, 10:44 até 46 e Atos 19:1-6. A gente tem aqui uma base doutrinária para que a gente possa acreditar que a necessidade da igreja de experimentar o enchimento do Espírito Santo. É que assim, a gente percebe nessas 3 passagens aí a questão assim, de coisas palpáveis e visíveis, né? As pessoas eram cheias do Espírito Santo, então ao falar em línguas, aquelas pessoas sentiam um poder, e as pessoas que estavam de fora viam, elas conseguiam visualizar as ações daquela pessoa. Por exemplo, se a gente for lá para o batismo, lá em Atos 2, lá no enchimento do Pentecoste, pessoas falavam em línguas, e aquelas outras pessoas diziam, não, elas estão falando na língua nossa. Quer dizer, havia um testemunho de que ali estava havendo um fenômeno sobrenatural diferente do batismo, que era o batismo de imersão, do João, que esses que foram, que Paulo foi lá, vocês não receberam o Espírito Santo ainda? Não, só o batismo, não foram batizados com o Espírito Santo? Não, só o batismo do João. Então, Paulo impôs as mãos sobre ele, também houve a simbologia de impor as mãos e orar, e eles receberem, né, serem batizados. Nós vimos na questão do Pedro, dele receber toda aquela mensagem de Deus, ir até lá, ele até relutar, mas quando ele chegou lá e viu a ação do Espírito Santo na vida do Cornélio, ele falou assim, quem sou eu, né, para ir contra algo que o Espírito Santo já vamos dizer assim, selou, né, já está aí nele, já está falando através da vida dele. Então a gente percebe que são ações de capacitação para as pessoas que têm vamos dizer assim, que dá para se perceber, né? As pessoas percebem que houve diferença naquilo ali. Houve diferença na pessoa a partir daquele momento que ela foi capacitada, que ela foi cheia do Espírito Santo. E essas 3 passagens mostram muito isso, né? Que eram visíveis às outras pessoas aqui. O próprio Atos 11, 15 a 17, quando Pedro é questionado sobre por que ele entrou na casa de um gentil, ele vai dizer que o evento que aconteceu foi o mesmo evento que aconteceu em Atos 2:4. Ele falou assim, olha, como que a mesma coisa aconteceu. A gente tem um outro evento que aconteceu em Atos, capítulo 8, quando Filipe vai pregar em Samaria, eles recebem o Espírito Santo, mas é o único evento que não tem uma evidência em falar em língua. Mas eles recebiam o Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa, porque Simão ele quer até comprar o dom. Então alguma coisa aconteceu que ele conseguiu identificar que havia acontecido. Então, por inferência, né, não estou dizendo que o texto não diz, mas por inferência houve um sinal. E a questão, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, do falar em língua, era uma prática comum na igreja primitiva. Então não era algo incomum, né, não acontecer. Vide o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Então a prática do falar em língua era muito palpável no primeiro século. Tá? Então não era uma coisa comum. Por exemplo, tem alguns estudiosos que quando eles pegam essas passagens, tanto do capítulo 8, capítulo 2, 10 e 19, eles vão falar que são minis Pentecostes. Então é o Pentecostes se repetindo. É umas réplicas, né? Vamos não, dizer assim. Não na mesma forma, proporção, né? Proporção que aconteceu em Atos 2:4, que ele é um evento único que não se repete. Tá? Deixar isso bem claro, ele não vai se repetir, porque ali tem todo ali é a inauguração da igreja, então tem uma série de particularidades. Tem toda a simbologia ali também, né? Todo algo para mostrar assim, a grandeza de Deus. Para ilustrar bem isso daí, o que a gente vai ver isso acontecendo, essa manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Claro que Atos 2 é algo que está acontecendo de novo, é o que aconteceu no tabernáculo e no templo, Deus se manifestando, aprovando aquilo que está acontecendo. Então aquilo que aconteceu, a glória de Deus se manifestando, agora a gente vai ver a terceira pessoa da Trindade se manifestando e enchendo a igreja, porque esse evento ele é diferente, porque agora o Espírito Santo vem, habita na pessoa, enfim. Mas a gente vai ver aqui isso acontecendo de uma forma física, concreta. As pessoas estão vendo o fenômeno acontecer. Então é isso. Nós fazendo agora uma ligação para o terceiro tópico. No quarto, né? No quarto, né? Eu estou até me perdendo aqui. Cadê? É que eles têm um a mais, tem um tópico a mais. Não está aqui no meu. Só tem 3 aqui. O quarto tópico é a doutrina pentecostal clássica, né? Que a gente vai já ver qual é o propósito, né? Da doutrina pentecostal clássica.
assim, a evidência de falar em línguas, mostrar uma experiência, um fenômeno de falar, né, em outras línguas. As pessoas se sentem até que diferentes, né? A gente percebe que as pessoas pentecostais, quando falam em línguas, para elas né, enquanto não é batizado com o Espírito Santo, parece até que é um crente meio que não está tão crente, né, Cavalcante? Mas quando ela recebe esse revestimento, parece que ele fica mais crente. Eu não sei se você vê assim, na sua visão antes de começar teológica. a gravar, né? Antes de começar a gravar, eu falei que eu não ia entrar em polêmica. Não, mas eu só levantei essa bola pra gente falar um pouquinho. Eu vou entrar em polêmica. Depois dos comentários, quem quiser discordar, fica à vontade. Não tem problema nenhum, a gente vai aceitar a discórdia. Por exemplo, a doutrina pentecostal clássica. Claro que eu conheço a doutrina pentecostal clássica, né? Que a evidência física é o batismo com o Espírito Santo. Então, dentro da teologia pentecostal, não tem acordo. Então, o sinal é o falar em línguas, né? E aí, vou fazer uma revelação aqui, né? Sobre a minha pessoa. Por exemplo, se eu fosse me classificar, né? Eu não me classificaria como um pentecostal clássico, porque... E eu vou dizer por quê. Então eu me identificaria, se eu fosse fazer uma nomenclatura, muito mais com um carismático. Por quê? Porque eu acredito sim que o falar em língua ele é uma evidência, mas não é a evidência. Então a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem necessariamente falar em línguas. Então eu digo porque um certo sentido, né? Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. E a gente até brinca, né, Gilson, que nós somos genéricos, genérico, né? A gente até brinca aqui entre nós. Então, e por que eu digo isso? Porque isso tem algumas implicações doutrinárias, e o pastor Gilson sabe disso, que ele trabalha na questão de separação de obreiro. E, por exemplo, determinadas denominações, se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, logo essa pessoa não pode ser nem separada ao ministério. Vai separar, né? E aí a maioria das Assembleias de Deus não aceitam o obreiro de presbítero para cima que não seja batizado com o Espírito Santo. E que não fale em línguas, tem que ter Então, evidência de falar em línguas. Porque só ele dizer que é batizado, a pessoa não vai ser aprovada no crivo. Então, né? Claro, eu não tenho como negar o texto bíblico é evidente, assim, em Atos dos Apóstolos a gente entende que o sinal físico é falar em línguas, só que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem necessariamente falar em línguas, tá? Porque tem que tomar cuidado, porque claro que falar em língua está à disposição de todo mundo que busca a Deus. Então eu já conversei com irmãos que conversaram comigo sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Eu perguntei, mas e aí? Ele não chegou a falar em língua, mas ele acredita que foi batizado com o Espírito Santo. Então a gente devemos encorajar esse irmão, ele buscar o dom de língua, né? Orar em língua. Eu acho que aqui é uma ênfase um daqueles livros que na verdade não é nem é o Espírito na Igreja, do Greg Kinney. Ele tem um livro vermelhinho que ele trabalha a questão dos dons e frutos do Espírito na igreja. Acho que é os dons na igreja. E uma das coisas que ele trabalha o Robert Mendes trabalha na questão de língua, mas aí ele vai fazer ele faz uma observação importante nos irmãos que não falam em língua, mas que acreditam que foi batizado com o Espírito Santo. Então ele que trabalha nessa questão de encorajar, poxa, se você foi batizado com o Espírito Santo, por que você não busca falar em língua? Daí ele fala, não, busca o falar em língua. Já o Greg Kinney, ele vai trabalhar na questão de línguas, mas ele trabalha muito no aspecto da vida devocional, na vida de busca a Deus. Então essa necessidade, essa disposição de você orar em língua. Então ele fala, isso é muito interessante, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e que fala em língua, e aí só que ele dá esse destaque na pessoa dele orar em língua, tá? Então, polêmica já, pode ser, hoje os irmãos todos da Sopro Divino já estão sabendo, né? Eu falo sempre isso em escola bíblica, né? Eu sempre coloco essa posição. Em off, sempre a gente conversa sobre isso, né? Mas eu gosto, né, de um modo geral, eu me considero sim pentecostal, mas só nessa questão clássica, né? Eu vou se distanciar um pouco nessa questão específica da ênfase que é somente o falar em língua. Eu acredito que o falar em língua, mas pode ser, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem necessariamente falar em línguas. Então nós vamos ao tópico 2, né, Cavalcante? Senão nós vamos ficar aqui 1h30 falando hoje, né? Vai ficar difícil para os meninos depois até fazer o trabalho deles aí de cortes, né? Então no tópico 2 nós já vamos falar sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas.
E quais são as testemunhas? Aquelas testemunhas, eu semeei minhas testemunhas, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E quem for batizado será salvo. E Jesus está falando das testemunhas. Então vamos ver assim, capacitando as testemunhas. O livro de Atos ele vai falar muito também sobre essa capacitação do Espírito Santo, sobre as diferentes perspectivas, né? Primeiramente o Espírito Santo capacitando líderes, que nós vemos Pedro, vemos Paulo, sendo capacitados para, né? Pedro levantou lá e Pentecostes pregou, cheio do Espírito Santo, e ali já houve grande conversão de almas, né? Também nós vamos ver o Espírito Santo capacitando a parte da igreja, que é as pessoas mais, vamos dizer assim, as pessoas, o povão, né? A igreja em si. Vemos aí nas pessoas dos diáconos, que a Bíblia relata no livro de Atos que todos os diáconos eram cheios do Espírito Santo, né? Todos eram cheios do Espírito Santo. Nós vemos também ali a ação do Espírito Santo na vida cotidiana das pessoas na igreja, para encher essas testemunhas, para capacitar essas pessoas, né? Que eram pessoas simples, mas que buscavam, que oravam. Como você falou, todos têm que ser encorajados a buscar o batismo do Espírito Santo, a ser cheios do Espírito Santo para fazer essa obra, né? Porque todos foram chamados para fazer. E também nós vamos ver no tópico 3 a capacitação da igreja, né? Então eu queria assim, capacitação às testemunhas. Primeiro, como foram chamadas as testemunhas, né? Para ser testemunhas de Jesus. Então começou por quem? Pelos apóstolos que foram capacitados. Nós vimos ali Pedro, a liderança, né? E assim eu queria que você fizesse, falasse um pouco sobre isso. Você fez um link legal, nós estávamos conversando em off aqui, você falou sobre os 70, né? Em que tirou a porção do Espírito que estava em Moisés e colocou nos 70 anciões. Eu achei interessante, eu queria que você fizesse um comentário também um pouco sobre isso, para nós vermos aí essa capacitação, né? Das pessoas, de maneira geral na igreja, né? Que a gente acha que só os pastores que estão cheios, né? Ou só os pastores que é obrigado a estar cheio do Espírito Santo, né? Mas não, a igreja inteira tem que estar nesse... Porque os próprios apóstolos, quando eles são batizados com o Espírito Santo, a gente vai ver que é seguido de sinais, maravilhas. Então, a capacitação do Espírito Santo, o fenômeno físico são os sinais que acompanham eles. Isso é a confirmação de Atos 1:8, né, onde seria um testemunho, e que o Espírito Santo é aquele que capacitaria a igreja. Então, o Espírito Santo é essa força capacitadora. Força, não estou falando que é uma energia, ele é uma pessoa, ele fala, ele sente, ele direciona. E aí, o pastor Gilson falou assim, em relação à questão de números 11, né? Muitos comentaristas pentecostais relacionam, principalmente o Robert Mendes, né? No livro pentecostal, ele relaciona esse evento que acontece em Atos, tanto em Atos 2, 4... 10, 44, 46 até Atos 19, quando 10, mostra 11, o Paulo lá, né? Os discípulos. Então ele relaciona que esse evento ele tem um precedente no Antigo Testamento, que é quando Moisés ali então vai separar os 70 homens que serão cheios do Espírito Santo, o Espírito que sai dele e vai ser distribuído para os 70, e aí o que acontece? Eles profetizam. Uma das coisas que acontece muito também, não falar em língua, é essa ação de profetizar, essa ação de direcionar a igreja. Então a gente viu aqui em Atos capítulo 13, a gente vai ver que é interessante como o Atos relata, né, que uma igreja cheia do Espírito Santo, e aí você tem os mestres e você tem os profetas. E quando o Espírito Santo ele se manifesta, a gente vai ver que ele separa pessoas. Então essa capacitação do Espírito Santo tem tanto esse aspecto de capacitar na questão de sinais e na questão da capacitação profética mesmo, no sentido de proclamar, tá? de anunciar o Evangelho, com exceção, claro, você tem o profeta Ágapo ali, que ele profetiza algumas coisas. Você tem as filhas do evangelista Filipe, que também profetizavam. Então tem esse link que relaciona os 70. Aí o Gilson colocou, depois a gente vai ver, aí posso até entrar no tópico 2, só para dar um contexto? Pode. Então, pessoas simples que eram cheias do Espírito Santo. O próprio Ananias, né, ele é cheio do Espírito Santo, ele vai impor a mão no então Paulo, né, que vai ser o apóstolo Paulo, e ele agora, Paulo, vai ser cheio do Espírito Santo.
E aí você vai ver que era o fenômeno acontece não somente na vida dos apóstolos, mas na vida de pessoas simples. E por quê? Porque a capacitação do Espírito Santo é para todos. Ele não é restrito a uma classe restrita de pessoas. E assim, ó, queria também acrescentar algo aqui, que é na questão dessa capacitação, desse enchimento do Espírito Santo, até mesmo para condições adversas que eles iam passar. Porque percebe-se, ó, por exemplo, o Estevão. Se a gente vê o Estevão, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, estava ali, né, debatendo ali com aqueles homens, com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o enchimento do Espírito Santo, essa capacitação, essa força, esse poder que vem sobre a vida do homem, enche ele de uma maneira tão diferenciada, tão poderosa, que até na morte ele está vendo o céu aberto, até na morte ele está vendo saída, até na morte para ele não é o fim. Então a gente percebe que até essa questão do enchimento do Espírito Santo é para uns momentos difíceis também, né? O próprio requisito para que esses homens fossem separados é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, aí a gente percebe que para acontecer isso, para as pessoas aguentarem essa pressão que ia ser ali aquele começo da igreja, de perseguição, de lutas, de dificuldade que eles iam passar, então esse enchimento do Espírito Santo também ajudou eles nesse momento. E a gente percebe que nos dias atuais, a gente vai ver isso ainda na igreja missionária, né? Para a gente não fugir aqui muito do tema. Quando chegar lá na parte de missão, nós vamos ver isso, que hoje ainda está acontecendo isso, no campo missionário, né? Então vamos ficar aqui, nos deter aqui nessa parte, depois quando nós chegar lá vamos falar. Então essa capacitação dos simples também na igreja era interessante. Por quê? Porque diversificava, dizer, não, o Espírito não é só para determinada classe, né? O Espírito é para todos. Com a finalidade de fazer uma obra, mas também com a finalidade de estar revestido, de estar, né, preparado para as horas difíceis. Então eu vejo muito isso também. Que às vezes hoje nós não temos essa visão, porque como a igreja brasileira não está sendo perseguida ainda, a gente não tem essa visão do Espírito Santo como algo que vai nos dar um revestimento para segurar também a hora difícil, né? Nos momentos da dificuldade. É porque em próprio Atos 2,17, que é ele fala toda a carne, assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então você vê que a ser cheio do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo está relacionado na questão profética, na questão de visões e ter sonhos. Então, ou seja, e ele está falando sobre toda a carne, ou seja, toda a pessoa. E aí a gente pode até já estender. A igreja, ela é o ambiente onde se experimentarão essa manifestação do Espírito Santo. Então, essa capacitação das testemunhas, ela vai ser, ela vai acontecer no contexto da igreja. Né? Então, nesse contexto, tem o texto de Atos 2,17, assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que... é isso que você leu, né? Toda a carne, que é o 2,17. Então, essa questão aí também eu achei interessante, que é uma coisa da gente ver essa capacitação da igreja, porque nos dias atuais, a igreja, às vezes, ela não está... Não sei se ela não está com desejo, não sei se não está com vontade, né? A gente percebe que é pouquíssimas pessoas no meio da igreja que têm esse desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, de fazer esse trabalho, de até profetizar, falar em línguas. A gente percebe que poucos estão, não sei se falta estímulo, não sei se está faltando... Vou só contar um pedacinho, um relatinho de história bem rápido. Quando na virada do século em 1889, então, lá na escola de Kansas, esqueci o nome agora, o nome da escola, não sei se era Bethel, se eu não me engano era Bethel, no Kansas. Segura um pouquinho, que acabou a bateria da sua câmera. Eu só tenho que lembrar onde eu estava. É porque assim, né, na verdade, você tem percebido isso, Cavalcante, que as pessoas não têm muito interesse no meio da igreja, não sei se falta incentivo, se a gente, se parte do púlpito também um pouco do incentivo, ou falta informação. Por que as igrejas hoje mais comunidades, elas têm conseguido alcançar isso? Porque assim, hoje as pessoas, elas trabalham por cima de objetivos e propósitos. E quando você trabalha dentro de uma temática e você é bem sucedido naquilo, você meio que estimula a pessoa, o Walter Subirá fala, você pilha a pessoa.
Entendeu? Então, quando você fala naquilo ali, fala porque assim, tudo na vida é coisa. Eu lembro quando eu fazia academia, eu não queria fazer academia. Só que o médico falou, você tem que fazer. Eu tava com uma testosterona muito baixa, colesterol. E aí quando eu comecei a fazer 21 dias e eu comecei a ver o resultado, assim, eu dormi bem. Antigamente subia uma escada, isso aqui doía tudo. E hoje eu subo a escada, não sinto nada. Entendeu? Aí eu fui fazer os exames tudo voltaram ao normal. E então, quando você vê o efeito daquilo, e aí, por exemplo, hoje se eu não for 3 vezes por semana, porque o resultado é muito gostoso. Ainda que você vai sofrer, você vai ter que fazer microlisões no seu corpo, fica todo dolorido, né? Atrofiar. Quando você está fazendo constantemente, por exemplo, eu fiquei uma semana quase 2 semanas sem ir. Quando eu fui levantar 35 quilos, eu quase morri. Onde eu quase morri. Mas quando eu tava fazendo direto, você nem sente. Que o corpo ele é sem vergonha. O corpo ele vai se adaptando. Por isso você tem que aumentar a carga. Então, quando você vê o resultado, por que eu fiz associação com o exercício? É a mesma coisa a palavra de Deus quando você vê na prática. A prática, o exercício da palavra de Deus. Quando você vê o resultado, por exemplo, você falar de avivamento, pode ser que a gente não alcance, não chegue naquele avivamento que a gente pensa, mas quando o avivamento chega na vida das pessoas e você vê as pessoas sendo transformadas, a pessoa buscando a Deus e a pessoa tendo experiência com Deus, né? Deus direcionando ela, entendeu? Aí a pessoa fala, poxa, vale a pena. Vale a pena. Deus já tá usando o homem, tô precisando fazer academia, tô numa preguiça do nada, o colesterol tá 200, o triglicérido alto, realmente. Taxa de açúcar no sangue 110. O senhor conta de novo, como se fosse respondendo, falando da história de Kansas, em 1999. Então, o pastor Gil estava falando sobre essa questão da falta de vontade, vamos dizer assim, de parte da igreja, né, dessa busca, de realmente querer viver uma vida ou se atentar a essa questão de ser cheio do Espírito Santo. Isso aconteceu em um período histórico e é o que vai dar início ao movimento pentecostal recente, no século XX. O que acontecia? O que estava acontecendo? Um esfriamento na igreja, principalmente na igreja ali nos Estados Unidos, que até então era uma igreja robusta, que tinha dinheiro. Então, as pessoas, pra você entender, as pessoas associavam o novo nascimento a uma vida bem estruturada. Então, ou quando um crente nascia na igreja, então o próprio conceito de novo nascimento se perdeu. Aí um grupo de irmãos se reuniram em uma escola Bethel no Kansas, nos Estados Unidos. Então eles entram em um propósito de estudar o livro de Atos e oram para que o acontecimento, o batismo com o Espírito Santo que aconteceu em Atos, acontecendo com eles. E aí eles estão na virada do século, né? Aí eles estão em 1900 para 1901, está iniciando o novo século. O que acontece lá na escola de Bethel, a primeira pessoa a ser batizada é uma irmã, né? E ela falou chinês por algumas horas, se não me engano, e então isso foi se estendendo até chegar em Azusa, que então é o grande boom, assim, pentecostal. E aí você vai ver que foi um movimento capacitador para o início do século XX, e hoje, né, ele é hoje o movimento pentecostal carismático, ele é um movimento muito forte no aspecto de missão. Na área missionária, né? Então, com essa deixa aí, Cavalcante, nós vamos lá o Espírito Santo como fonte geradora de missões, né? Nós vamos perceber já, chegando lá na nossa leitura bíblica em classe, né? Mas vamos frisar ela agora, é o capítulo 13 do livro de Atos, né? Que é ali quando a igreja de Antioquia estava ali reunida em oração. A gente percebe que essa questão do Espírito Santo, do batismo, do poder, sempre está precedido de oração, né? De reunião, de juntar, né? De estar aí unânimes a igreja. A gente percebe que é um papel importante da igreja estar sempre unida na questão da união, para que venha acontecer esses fenômenos principalmente vamos dizer assim, de uma nova, como que a gente pode dizer, de buscar novamente o auge para o avivamento, né? E a gente percebe que a igreja de Antioquia estava reunida, e ali havia doutores, havia mestres, havia pessoas capacitadas, que é também uma outra coisa que a gente tem que quebrar esse paradigma, que as pessoas que estudam muito
elas não vão muito para o lado do espiritual, de oração, né? A gente percebe somente, mas ali tinha homens cheios do Espírito Santo, homens orando e homens capacitados na letra, né? E a gente percebe que ali estavam eles reunidos e ali o Espírito Santo agiu. Ali a gente percebe claramente uma ação do Espírito Santo, que eles separem para mim, né, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho a fazer com eles. Então ali a gente já vê como que começou, né? Como que o Espírito Santo já estava agindo. A igreja já tinha recebido o batismo, a igreja já tinha recebido o poder, e ali agora já era uma ação do Espírito Santo através dessa igreja. Então ele estava manifestando ali, dentro dessa igreja, para quê? Para a abertura missionária, para que fosse expandido. Porque eles estavam, por enquanto, ali só na região de Jerusalém, praticamente, né? Nos entornos de Jerusalém. A própria igreja de Antioquia era uma igreja que nasce de um movimento de perseguição, né? E a gente vai ver que essa igreja que tem então é formada agora com mescla de judeus e gentios. Essa igreja então é ensinada por Paulo, Barnabé, e Atos 3:13 mostra a quantidade de pessoas envolvidas na formação dessa igreja, e essa igreja era sensível à voz do Espírito. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí você tem profetas e doutores, ou mestres, depende da tradução. Aí eu gosto de sempre falar, você tinha pessoas que ouviam Deus e tinha pessoas que ensinavam sobre Deus. Qual é o resultado disso? E era uma igreja sensível à voz do Espírito. Porque o Espírito diz, separai-me para mim, Paulo e Barnabé. Vê claramente uma ação do Espírito falando. Então, e aí muitos estudiosos falam assim, o Espírito Santo, quando ele foi separar para a obra de missões, ele não separou qualquer um. Certamente ele preparou pessoas que eram pessoas que estavam trabalhando, pessoas que tinham condições de fazer. O outro tópico vai falar essa questão no mundo multicultural. Uhum. E aí, quem ele separa? Paulo e Barnabé. Aí só para fazer o link aqui, a estratégia missionária, né? Por que Paulo e Barnabé? Barnabé é um homem que ele é um prosélito, né? Ele é judeu, mas ele não é um judeu nato, né? Não. Né? Então ele era um homem que vamos dizer que era um judeu misturado, viu? Um homem viajante de outro. E aí era uma pessoa de outra localidade que tinha uma visão muito esclarecida do mundo em que ele vivia, e o apóstolo Paulo, que é um homem que ele tem uma formação judaica, ele sabe conversar com o mundo helênico. Então olha quem o Espírito Santo vai levantar. Homem que consegue se falar com os dois mundos. Consegue trabalhar. Fazer uma ligação entre os dois mundos, né? Então você vê que a estratégia dele, então pega o apóstolo Paulo, que vai levar ele para outras regiões ali da Ásia Menor, hoje parte da Turquia, Europa. E o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo agora ele monta toda a estratégia de missões, que é a base, é aquele livro que eu mostrei lá, Teologia Bíblica de Missões. Aquele livro traça todo esse entendimento do livro de Atos, e aí você tem hoje quando a gente vai ver, toda a ação do Espírito Santo no livro de Atos é a base missiológica para a igreja. Então se a igreja quer ser bem sucedida, missões, né? Primeiro tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de pessoas que profetizam, que ensinam, pessoas que realmente estão envolvidas na igreja local. Essa igreja ela é sensível ao Espírito Santo e eu vou brincar aqui, corre um sério risco de ter que enviar algum candidato a algum lugar do mundo para fazer missões. Então, entrando nessa questão da estratégia missionária, nós percebemos que, a princípio, até o Paulo e o Barnabé queriam traçar a estratégia. Né? No texto é claro isso, que eles queriam, nós vamos para a Ásia, vamos pregar na Ásia, vamos pregar em Bítia, e foram impedidos, né? Por quem? Pelo Espírito Santo. Então a gente vê também uma outra ação, o Espírito Santo impedindo eles de fazer algo que era da vontade deles. Mas o Espírito Santo já tinha toda a estratégia traçada. E como que essa estratégia chegou a eles? Como essa estratégia foi declarada a eles? Uma visão em que alguém clamava, alguém pedia para que eles atravessassem, né, e fossem lá falar com eles. Então Deus preparou tudo, né, através do Espírito Santo, toda a estratégia missionária. Primeiro, para separar pessoas específicas, como você falou. Não foi pessoas aleatórias, pessoas que, não, porque isso aqui fala mais línguas, porque aquele profetiza. Não, eram pessoas capacitadas. Pessoas que tinham condições de falar tanto para o gentil como para o judeu. Chegar em qualquer nação, tinha condições de entrar e sair, como nós falamos, né? Pessoas que eram esclarecidas. E também pessoas que eram sensíveis ao Espírito Santo. Porque Paulo, ele era um homem que
era doutor, mas ele era um homem espiritual. Por muitos momentos nós vemos Paulo virou para trás e falou: fique cego aí, você está atrapalhando a obra de Deus. Homem espiritual. Mas também nós vemos Paulo debatendo. Né? Paulo em debates, quer dizer, usando do seu conhecimento. E que hoje parece que hoje está difícil fazer esse link, né, Cavalcante? Não sei se na sua visão, não está parecendo que a gente está dificultando esse link da pessoa cheia do Espírito, da pessoa que está cheia de conhecimento, essa mesma pessoa ser cheia do Espírito Santo, essa mesma pessoa poder fazer uma obra missionária. Às vezes também nós estamos querendo pegar aquele, só porque ele fala mais línguas estranhas ali, ou porque ele profetiza mais, vamos mandar ele mesmo. Será que uma estratégia não tá... É que você vê que isso é uma coisa nossa, né? O próprio texto bíblico que a gente está lendo, ele não faz essa diferenciação. Essas links, né? O próprio Paulo, que é uma pessoa bem informada, ele vai, o Pedro também vai, Barnabé também vai. Então, são pessoas específicas para obras específicas. Então, a gente tem que ter um cuidado. Muito conhecimento nos leva... Conhecimento com humildade nos leva próximo de Deus. Agora, todo o conhecimento com soberba e uma pessoa que também não tem conhecimento e é soberbo é a mesma coisa. Vai no mesmo caminho, entendeu? Né? Então, a questão é estar à disposição sensível à voz do Espírito. Então, o que a gente está vendo aqui é que uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo, ela inevitavelmente ela vai se envolver com a obra evangelística no aspecto de mundial, missão. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vai ver, não tem como fugir. Por exemplo, hoje o movimento pentecostal e carismático, quando a gente olha para as estatísticas de missões, são os movimentos muito engajados com a obra de evangelização mundial. Então, quando você olha os gráficos de evangelização, por exemplo, hoje, onde o movimento, onde os carismáticos e pentecostais, vamos dizer assim, não que não tenha, tem Europa. Europa você tem uma certa, como que eu vou colocar? Uma certa resistência, vamos dizer assim. O pentecostalismo. Mas quando você vai para países como América Latina, continentes como América Latina, a África também, né? África. Ásia, você vai ver o movimento pentecostal e carismático muito forte nesses continentes. Então você vê uma igreja expandindo a questão da evangelização, que mostra que os pentecostais eles são bíblicos, porque tem essa inclinação, tem esse desejo ardente da evangelização mundial. E aí percebe também, dentro dessa questão da estratégia, a gente percebe assim, que nos dias atuais também nós ainda vemos muitas questões assim, da parte missionária, principalmente de algumas agências, que às vezes não tem uma visão multicultural aberta e está mandando missionário para os campos, lugares que aquele missionário nunca vai conseguir fazer algo lá. Por quê? Porque ele não consegue conhecer aquela cultura, ele não consegue, sei lá, desenvolver naquela língua. E é tanto que algumas agências já estão adotando, e está com êxito, os missionários nativos, para facilitar as estratégias missionárias. Eu creio que também isso já está sendo uma ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas que estão na direção dessas agências, para mostrar para essas pessoas um caminho mais fácil. Porque para chegar um brasileiro lá na Ásia, hoje, a dificuldade para ele pregar vai ser grande. E isso que você está falando já é uma estratégia dada pelo próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele chegava nos lugares, ele ensinava os nativos e os nativos que coordenavam a igreja. Então a gente vê isso em Coríntios, a gente vê em Tessalonicense, entendeu? A gente vai ver, por exemplo, a própria igreja de Colosso, que não foi Paulo que fundou, mas foi fundada uma pessoa que ouviu e foi lá e fundou a igreja. Eram nativos que direcionavam, que lideravam a igreja. Então essa questão do próprio nativo já é uma própria estratégia do próprio Espírito Santo, de que o apóstolo ele só ia ali e dava o primeiro fundamento. Ele plantava a igreja. Só apresentava, vamos dizer assim, né? Pregava o evangelho, formava os líderes. Você vai ver Paulo fazendo isso em Coríntios, Paulo fazendo isso em Efésio. Ele fica 2 anos em outro lugar, na formação de líder, e ele vai para os grandes centros e depois ele vai para outra cidade. Porque você vê dentro disso aí, a gente já viu muitos relatos, principalmente de pessoas que vão para o campo missionário, às vezes, sem nenhum preparo, e sofre muito lá em muitos anos e não consegue eficácia nenhuma lá, não consegue ser eficaz naquilo que ele quer fazer, porque primeiro por não estar preparado ali, não foi preparada a estratégia correta. Às vezes também a pessoa também que foi enviada não ia se adaptar naquele lugar, ou saiu daqui com uma ilusão
Não teve uma revelação, não teve uma estratégia do Espírito Santo. Foi, às vezes, uma estratégia dele, ou da agência missionária que quis enviar ele. Então, falta também ainda, às vezes, essa conexão das pessoas com o Espírito Santo. Dizer, não, será que o Espírito Santo quer que nós vá para lá mesmo? Aqui, graças a Deus, isso tem mudado muito, né? Nessa questão missiológica. Hoje, todo mundo sabe que só manda quem é doido, mas essa questão, primeiro, para onde o Espírito Santo vai, esse direcionamento do Espírito Santo. E a própria questão da formação. Hoje, uma pessoa que vai para o campo missionário e que não fala, vamos dizer, não fala o inglês, o espanhol, e realmente ele tem uma sustentação de uma igreja, uma outra coisa que a gente aprende, o Espírito Santo capacita, sim. É o Espírito Santo que envia, sim. Mas o Espírito Santo ele vai fazer isso por meio de uma igreja. Tanto o apóstolo Paulo como o Barnabé, quando eles foram enviados pela igreja de Antioquia. Quando eles voltam, eles retornam, eles vão para a igreja de Antioquia. Então o Espírito Santo vai trabalhar com a igreja. E quando a gente vai à igreja local, a igreja local direcionada pelo Espírito Santo é ela que envia aquela pessoa que irá. Então o Espírito Santo que vai direcionar a igreja a enviar os seus missionários para o lugar para onde ele quiser levar. E ao mesmo tempo que ele faz esse papel de direcionar, que é papel do Espírito Santo, né, que ele faz isso com maestria, que é Deus, ele também prepara a igreja, ele faz a igreja se preparar para estar dando aquele suporte necessário, né? Então, por exemplo, quando a nossa igreja faz algum tipo de trabalho missionário, a nossa igreja fica preparada para isso. O Espírito Santo fica trabalhando no nosso meio para que nós nos preocupemos em fazer aquele trabalho também que é nosso. Porque aqui nós estamos falando da preparação da igreja, mas às vezes nós estamos focando só nos enviados, mas e na base, que é isso que você falou. A base também tem que estar preparada. A base tem que ter a visão missionária, tem que estar cheia do Espírito Santo também, porque a gente só quer que o missionário esteja cheio, mas e a base? Também que tem que ter no coração, tem que ter o desejo, tem que ser essa vontade de querer também fazer aquela obra junto com aquele missionário. Porque a base é 50%, vamos dizer assim, de apoio ao missionário. Principalmente a área financeira, principalmente a área, sei lá, de acompanhamento, na área de quando o missionário volta à base, que ele volta necessitado ali de estar presente com a igreja que ele enviou ele. Então, tudo isso faz parte da preparação, da igreja estar preparada, revestida para que faça esse trabalho missionário. Então, a gente percebe que essa é uma estratégia também do Espírito Santo. Quando ele prepara pessoas, ele também prepara a igreja para suportar essas pessoas, para dar o suporte, né? Então, nós temos que entender isso, que ser cheios do Espírito Santo, estar revestido do Espírito Santo, não é só ir. É ficar, mas ficar também com o mesmo desejo do que foi. Com a mesma vontade de fazer missão do que foi. Porque senão fica só o que foi lá, uma corda só, né? Quando o missionário vai, a igreja vai junto. Isso, resumiu bem, né? Então, Cavalcante, se nós já estamos caminhando aqui para a conclusão, eu queria que você fizesse suas considerações do trimestre, que você deu bastante aula, eu dei só uma ou foi 2 aulas, mas você pode até andar um pouquinho pelos temas das lições aí, se você quiser, e a gente faz algumas considerações, para nós fecharmos aqui nosso trimestre, né? Foi bom, né? A gente percebe que a igreja foi impactada por esse trimestre, né? Eu percebo que algumas lições impactou a igreja. Eu tive em todas elas presente, mas não dei as aulas. Então, só passando, né, o que a gente estudou, a temática que, na verdade, eu gosto porque é teologia sistemática, né? Eu sei que é uma crítica, teologia sistemática, tudo, mas ela é importante para orientar a gente nessa questão das doutrinas, das grandes doutrinas da igreja. A gente fala a origem da igreja, a imagem bíblica da igreja, a gente falou muito a questão do corpo, a natureza da igreja, a igreja é o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, o batismo, a primeira ordenança, a ceia, a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja, que é a última lição. Então, essa foi uma temática. Quem trabalhou dentro da teologia sistemática foi na parte de eclesiologia e foi muito bom. Então a gente conheceu como que a igreja ela funciona na sua dinâmica, como que ela funciona como corpo. Por que o apóstolo Paulo usa o símbolo do corpo para ilustrar a igreja? Porque o funcionamento é da mesma forma. Se um está doente, todos sofrem. Se um se alegra, todo mundo se alegra.
E como igreja nós temos responsabilidade, como que nós vamos agir, como que nós vamos nos colocar diante do mundo. Então foi um trimestre muito rico para a gente aprender como que nós devemos agir como igreja. Quanto aos papel, né, na verdade, porque assim, a gente percebe que nos dias atuais as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão chegando ao Evangelho, aceitando Jesus Cristo, mas essas pessoas elas não estão tendo uma convicção, elas não estão tendo, vamos dizer assim, aquele desejo. Eu sou igreja, mas qual é o seu papel? Eu sou igreja, mas qual é a sua vocação, né, como igreja? Então a gente percebe muito isso, que está faltando isso nas pessoas. E esse trimestre, essa lição, essas 13 lições, vem mostrar isso aí. Por que eu tomo a ceia? Por que eu tenho que ser batizado? Qual é o meu papel na igreja? O que eu tenho que fazer, né, no caso da missão? Então as pessoas precisam muito disso. E é através de informação que nós vamos conseguir formação. Nós vamos formar pessoas, formar crentes, formar servos de Deus, informando. E esse trimestre ele trouxe muito isso. Pessoas que tomavam ceia e elas não sabiam por que eu ia falar isso. Teve 2 lições que foi muito interessante para nós aqui, né, como igreja, sobre o divino, que foi a questão da disciplina, né, como lidar com a disciplina, como conversar. Nos dias atuais, né? Então foi uma aula que tirou muitas dúvidas e levou a um debate, a um questionamento sobre como lidar com o irmão que caiu. Então foi muito bom. E a outra coisa foi na questão da ceia, né? A importância de tomar ceia, a importância de participar da ceia. Então foi 2 lições que eu observei que foi muito importante, que, vamos dizer, o assunto subiu um pouco o nível e foi até para a gente se organizar melhor nesse aspecto dessas duas disciplinas, vamos dizer, que a revista tratou, né? Então foi muito bom. Eu acho que isso foi proveitoso para a igreja. Foi proveitoso para a gente, né, que estuda, que tá na frente tentando fazer alguma coisa, conseguindo algum êxito em algumas situações. E a gente percebe que a igreja recebeu bem, né, absorveu bastante coisa. Porque assim, a nossa função, o nosso propósito é fazer esse trabalho para que a igreja venha absorver o máximo possível. É difícil absorver tudo, mas o máximo que ela puder absorver de conhecimento e praticar nas suas vidas. Eu tenho certeza que depois da aula sobre a ceia, depois da aula, as pessoas passaram a ver a ceia diferente. Depois dessa aula que teve sobre doutrina, sobre como, né, punir o irmão, né? Punir não, que não se pune mais hoje assim, vamos dizer assim, quase que não se pune. Como disciplinar, né? Como disciplinar, como as pessoas lidar. Ficaram com a cabeça mais clara, a mente mais clara sobre isso, tiraram aquela visão de que a igreja é uma igreja punidora. Porque a igreja não é para isso, a igreja ela é para agregar. E dentro dessa maneira de agregar, aí sim ensinar, corrigir, né, redaguir, trazer informação. E isso foi muito importante. E os professores têm um papel importante nisso. É por isso que nós prezamos, né, o pastor Donato preza pela escola dominical há muito, de quando fundou a igreja. E também preza por quem está ensinando. Porque quem está ensinando, irmão, professores, o papel de vocês é importante nisso aí. O papel do professor é muito importante. A dedicação do professor mais ainda. Porque a partir de que você trouxer para o seu aluno, que você vai formar ele. Isso é muito importante. Então, eu quero assim estar agradecendo. Cavalcante, Deus te abençoe. Nosso trimestre estamos aí novamente, né? Você vai estar aí dando aula novamente. Professores que nos ouvem, que vai nos assistir, Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo. Vocês continuem nessa força, continuem se esforçando o máximo que puderem, o máximo mesmo, para vocês fazerem um trabalho bom nas suas congregações, onde vocês estiverem dando aula, aqui também na nossa sede, e que no próximo trimestre nós vamos estar aí, né? Eu também quero deixar para os irmãos, né, que compartilhem, você que não se inscreveu, que é membro da Sopa Divina, hein, irmão? Meu Deus do céu, você tá em pecado, hein, irmão? Tá em pecado, hein? Tô brincando. Então só vai lá, se inscreve no canal, a gente passou de 1000, mas acredito que a gente tem mais de 1000 membros, né? Tem mais de 1000 membros, então dá uma forcinha pra gente. Fala pra um amigo, né? Fala pro compartilha. Irmão da tua igreja. Porque não tem só a escola bíblica, né? A gente tem as pregações que domingos, é colocado lá pra pessoa. Doutrina, acho que vocês estão gravando também. A doutrina não, é a palavra pastoral. A palavra pastoral. Então, nos abençoe aí, né? Faça seu comentário lá, né? Se você... Agora eu revelei pra vocês qual é a minha posição, né? Que eu não sou tão pentecostal assim, né?
Então pode comentar. Nós vamos aceitar o comentário. Mas creio que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. É isso mesmo. E o Espírito Santo é tudo para nós, né? Amém. Sem ele, nós somos nada. Que Deus Amém? possa abençoar todos, irmãos, em nome de Jesus.